Quando a gente ouve a expressão a plenitude do tempo, o que normalmente vem à cabeça? Para muita gente, é um momento específico, um único evento no calendário. Mas e se essa ideia for muito mais ampla? E se ela não descreva só um instante, mas o clímax, o encerramento de uma era inteira? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E o ponto de partida para essa nossa conversa vem daqui, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa passagem é super conhecida e aponta direto para o nascimento de Cristo, claro. Só que a frase "a plenitude dos tempos", ela carrega um peso, uma profundidade que vale muito a pena a gente investigar. Então fica a pergunta, né? O que essa expressão realmente quer dizer? Será que a gente está falando só de um ponto no tempo, tipo um dia e uma hora? Ou será que é sobre o encerramento de um processo histórico e profético gigantesco e complexo? Vamos seguir as pistas para entender melhor essa questão. Para a gente começar, é fundamental entender o contexto. O apóstolo Paulo não escreveu isso no vácuo. Ele estava escrevendo para as igrejas da Galácia com uma missão muito clara: ensinar que a salvação vem pela fé em Cristo e não por seguir a lei de Moisés. E olha, essa era uma ideia revolucionária para a época. Olha só como Paulo enxergava a lei. Ele usa uma metáfora genial. A lei foi como um tutor, sabe, um guia, um protetor temporário. A função dela era preparar o povo, guiar a humanidade até a chegada de um tempo de maturidade espiritual. Um momento que, segundo Paulo, o próprio Deus já tinha determinado. Agora, para sacar o que esse tempo determinado realmente significa, a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo na linguagem original que o Paulo usou. A escolha de palavras dele não foi por acaso, de jeito nenhum. Ela revela toda uma visão de mundo. A expressão no grego é topleroma do crono. E isso é muito mais do que dizer o tempo chegou. A palavra pleroma tem a ver com plenitude, com algo que foi preenchido até a borda, que atingiu seu limite máximo. A ideia é de um processo que chegou ao fim, de uma era que se completou. E essa ideia ela se encaixa perfeitamente na forma como os autores da Bíblia viam a história. Para eles, a história era dividida em duas grandes eras. A antiga era, que eles chamavam de este século, era o mundo sob o sistema da lei de Moisés. O templo, os sacrifícios, tudo isso visto como uma sombra. Já a nova era, ou o século vindouro, é o reino de Cristo, a realidade, a plenitude para a qual a antiga era sempre apontou. Então, e aqui está o ponto-chave de tudo. Quando Paulo e os outros autores do Novo Testamento falam sobre o fim, eles não estão se referindo ao fim do planeta Terra. Eles estão falando sobre o fim de um sistema religioso e cultural, o mundo da antiga aliança, com tudo que ele representava. E essa percepção de estar vivendo no clímax das eras, olha, não era só do Paulo na carta aos Gálatas, não. Essa ideia está espalhada por todo o Novo Testamento. Os primeiros cristãos tinham uma consciência muito forte de que estavam testemunhando uma transição monumental. Dá uma olhada, por exemplo, nesse trecho do livro de Hebreus. O autor usa uma linguagem muito parecida, falando da consumação dos séculos. Ele conecta diretamente a vinda de Cristo ao encerramento dessas eras. É o mesmo conceito de plenitude e cumprimento. E aqui, em Coríntios, o Paulo é ainda mais direto, mais explícito. Escrevendo para a igreja do primeiro século lá em Corinto, ele diz que os fins dos séculos já tinham chegado sobre eles. Percebe? Eles não estavam esperando por um fim distante, eles estavam vivendo esse fim. Essa passagem em Efésios meio que abre a cortina e mostra o propósito de Deus por trás de tudo isso. A plenitude dos tempos era o período certo para administrar um plano cósmico, o de unir todas as coisas, judeus e não judeus, em Cristo, bem no momento em que a antiga era chegava ao seu final. Ok, beleza. Se a plenitude do tempo foi todo um processo de transição, quando é que o mundo da antiga aliança acabou de vez, de forma definitiva e que ninguém podia negar? A resposta está num evento histórico. Um cataclisma. O ano é 70 depois de Cristo. Foi nesse ano que os exércitos romanos invadiram e destruíram a cidade de Jerusalém e o seu templo magnífico. E isso não foi apenas um evento geopolítico, foi o acontecimento que marcou fisicamente o fim de todo o sistema de sacrifícios da antiga aliança. E esse evento não aconteceu do nada, não. Ele foi, na verdade, o cumprimento direto das profecias do próprio Jesus, que avisou várias vezes que um juízo muito severo viria sobre aquela mesma geração por causa da sua rejeição. A história acabou validando a profecia. Então, vamos juntar as peças agora?
Vamos montar uma linha do tempo para a gente conseguir enxergar direitinho como essa grande transição entre as alianças realmente se desenrolou. Olha só essa linha do tempo, como ela ajuda a gente a entender. O processo começa com o nascimento de Jesus, ainda dentro do sistema da antiga aliança. Depois, com a cruz e a ressurreição, a transição é oficialmente iniciada. Um símbolo disso é o véu do templo se rasgando. O período entre 30 e 70 d.C. é uma sobreposição, onde o velho sistema está desaparecendo e o evangelho do novo está se espalhando. E finalmente, em 70 d.C., com a queda de Jerusalém, o processo se consuma, o mundo da antiga aliança chega ao fim. Resumindo, então, o ponto crucial é este. A plenitude do tempo não foi um único momento, mas um processo com 3 fases bem claras. Ela começou com a vinda de Cristo, foi confirmada na cruz e na ressurreição, e foi consumada, ou seja, finalizada, com o fim do sistema do templo no ano 70. E para a gente amarrar tudo, nessa tabela de resumo, organiza os conceitos principais. Plenitude dos tempos significa o cumprimento total do plano de Deus para encerrar a antiga aliança. O fim da era é especificamente o fim do sistema judaico. O ano 70 é o marco histórico e profético desse fim. E a nova aliança é o reino eterno que foi, então, plenamente estabelecido. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final e bem provocadora. Se essa transição de eras foi concluída lá no 1º século, com a destruição de Jerusalém e o estabelecimento completo da nova aliança, o que isso muda na forma como a gente lê as profecias e entende o nosso próprio lugar na história? É uma pergunta que, com certeza, muda muita coisa.